Boa tarde, pessoas lindas, tudo bem? Boa tarde, crianças, meus amores. Boa tarde, mamãe, boa tarde, papai, boa tarde para essa família, né? Que a gente se vê todos os dias aqui. E aí, como vocês estão hoje? Todo mundo assim, muito entusiasmado? Todo mundo acordou hoje assim, lembrando da lição que a Pro falou ontem, né? Que a gente tem que colocar amor na vida da gente, né? Colocar entusiasmo. E outra coisa que a gente tem que ter muita fé, é crer e acreditar em você, tá? Porque quando eu acredito em mim, eu consigo, eu consigo coisas que eu falo, depois eu falo assim, nossa, eu não acredito. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar em nós. Ai, professora, mas eu li aquela lição, ai, eu achei tão difícil. Não, 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 não. Você tem capacidade para resolvê-las, tá bom? Vamos acreditar mais em vocês, né? Vocês são capazes, são pessoas inteligentíssimas, né? Vamos colocar amor na nossa vida, vamos colocar a fé, que fé é muito importante, fé, né? A gente consegue muita coisa. Então, vamos colocar amor, vamos colocar fé, vamos acreditar mais em nós, tá bom? Porque também, ó, hoje nós precisamos de muito entusiasmo, muita alegria, né? Porque, ó, hoje nós temos duas aulas com a Proedna, né? Nós temos História e temos Geografia. O que nós vamos estudar em História hoje, professora? Lembra que nós estamos sempre falando dessa diversidade cultural que tem no Brasil, desses outros povos que vieram de fora para o Brasil. Nós temos a diversidade cultural no Brasil, no nosso estado, também temos na nossa cidade. Então hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a cultura africana. Como é que os africanos vieram parar aqui no Brasil? Os africanos eles vieram para cá na época colonial, na época que era colônias, né? Que tinha aqueles senhores de engenhos, né? E eles vieram para cá em uma espécie de migração. Por que eu falo que era uma espécie de migração? Porque eles não vieram por vontade própria, eles vieram forçados, eles saíram lá do continente deles, do continente de origem deles, e eles eram trazidos para cá, para o Brasil, como escravo. Então eles vinham para cá para trabalhar como escravo. O que era ser escravo naquela época? Ser escravo é a pessoa prestar serviço, trabalhar e sem receber nada por isso. Porque, igual, por exemplo, hoje nós temos emprego, né? Então nós trabalhamos e nós recebemos pelos nossos serviços que nós prestamos. E na época dos escravos, não, eles trabalhavam e não ganhavam por isso. E eles viviam, dormiam, na verdade, e era tipo uma casa grande que chamava senzala, então eles dormiam lá dentro. E não era, cada um tinha o seu cômodo para dormir, não, era tudo junto. Então, aí quando eles vieram para cá, eles trouxeram a cultura deles. É, Quando eles chegaram aqui no Brasil, já tinha uma cultura europeia e indígena, mas aí mesmo assim eles trouxeram a deles. E os africanos, eles eram de diversos reinos. E por eles pertencerem a diversos reinos, então eles falavam diversas línguas também. Então toda essa cultura eles acabou trazendo junto com eles. O que mais que ele trouxe de cultura aqui pro Brasil, além da língua? Eles trouxeram costumes, hábitos, dança, pratos típicos, né? Então eles trouxeram tudo isso com eles. O artesanato, os africanos, eles gostam muito de cor, as obras dele, os artesanatos deles têm muitas cores, né? Então, eu vou colocar um textinho lá para vocês que vai falar sobre isso, sobre esses artesanatos, sobre esses utensílios domésticos que eles faziam. E também nós vamos falar sobre as tarefas, como que era dividida as tarefas, né? Também vamos falar como que eles faziam para aproveitar a carne de animais. Também vamos falar sobre as plantas medicinais que eles utilizavam, tá? E depois nós vamos ver aqui, eu coloquei para vocês lá um pequeno texto que fala sobre essa influência que eles trouxeram na cozinha brasileira, que nós utilizamos até hoje em alimentos, como por exemplo o azeite de dendê, a pimenta malagueta, o feijão preto. Então tudo isso foi que o índio trouxeram com ele, tá bom? Agora eu vou lá na explicação, eu vou explicar melhor para vocês.
Então vamos lá para a explicação, ó. Eu coloquei aqui para vocês sobre a cultura africana, então eu coloquei um texto, tá? Eu fiz até um recorte, montei um texto para ficar assim bem explicadinho para vocês. Então, o texto é o que eu expliquei lá na outra aula, só que quando vocês forem realizar as atividades, é muito importante que vocês realizem a leitura do texto, tá bom? Aí, depois que vocês realizarem a leitura do texto, nós vamos ter o estudo do texto, por exemplo. Na letra A eu pergunto assim: em que época os africanos vieram para o Brasil? Em que época eles vieram para cá? Como foi que aconteceu essa vinda deles para cá? Era uma época que não que acontecia no Brasil